Olá, meu nome é Ana Carla Ribeiro de Oliveira, sou do 2º ano do curso técnico em agronegócio e vou resumir a obra Ubirajara, escrita por José de Alencar, um autor brasileiro, e que ela tem alguma semelhança com a obra Iracema, que é uma obra bem vista, uma obra muito importante, que representa a nossa cultura indígena, brasileira, e que também essa obra se espelha em Iracema. Então é como se fossem histórias seguidas, contadas por José de Alencar. Tudo se inicia com o guerreiro Jaguaré, da nação dos Araguaias, em que ele está à procura de realizar uma grande façanha para que ele pudesse se tornar guerreiro. Porque era assim, o jovem, até uma certa idade, ele não precisava realizar, não precisava participar de combates, mas a partir de que ele chegasse a uma certa idade, ele teria de realizar algo grandioso para se tornar um guerreiro e ser respeitado dentro da sua tribo. Então, Jaguaré, ele vai andar pela floresta e passa 3 dias em busca de um combate. Então, ele está descansando quando ele é surpreendido por uma flecha que está à procura de uma caça, de uma corça. Então essa flecha atinge a corça e ele, assustado, vê quem é que se trata, quem foi que disparou essa flecha. E ele se depara com Araci, a estrela do dia, uma virgem, que ela usa uma liga vermelha na perna, que significa que é uma moça pura, que não tem esposo, não tem marido. E ele fica maravilhado com a sua beleza, com a sua formosura. Araci também o contempla, vê que ele é um índio belo e indaga a Jaguaré se ele não seria capaz de enfrentar alguns dos guerreiros da nação Tocantins, a qual ela fazia parte, para que ele pudesse conseguir sua mão, ou seja, que ela se tornasse sua esposa. Só que Jaguaré, ele já tem deixado uma noiva lá na sua tribo, que é Jandira, a filha de Magé. Então ele fala para ela que não está ali atrás de conseguir a mão de uma mulher, de uma índia, mas sim atrás de um combate. E ele pede para que ela retorne à sua tribo e fale com algum guerreiro que tivesse a coragem de entrar em combate com Jaguaré. Porque as duas nações não estavam em guerra, mas isso poderia acontecer. 2 índios de 2 nações diferentes poderiam entrar em combate e ver quem seria o vencedor. Então Araci, ela retorna. E alguns dias depois vem Pojucã. Pojucã, que é filho do grande chefe da nação Tocantins, o Itaquê. E vem atrás do combate contra Jaguaré. Então eles começam naquela disputa, só que em algum tempo percebem ambos que nenhum vai conseguir sair vencedor dali, porque ambos possuem a mesma garra. Então eles começam e iniciam aí um desafio para que eles dois corram até o rio e quem chegar primeiro dá o primeiro golpe. Então quando eles correm até o rio, Pojucã consegue chegar na frente, mas infelizmente, e para a felicidade da tribo Araguaia, Jaguaré se torna o vencedor e Pojucã o vencido. Jaguaré, que agora se torna o grande chefe da nação Araguaia, retorna para a sua nação, para o seu povo, junto ao prisioneiro. Ele começa a falar sobre quem é Pojucã, era conhecido como um grande guerreiro da nação Tocantins, e ele o aprisiona. Então Pojucã, ele fica muito, vamos dizer, muito envergonhado, mas ao mesmo tempo ele se sente prestigiado por ter sido vencido por um grande chefe. Ele pede que ele tenha a morte rápida,
mas Jaguaré insiste que ele fique ainda aprisionado. Então ele vai ao encontro de Jandira, que Jandira acredita que com essa façanha, né, feita pelo guerreiro Jaguaré, eles já podem se casar. Então ela vai até o guerreiro Jaguaré, né, atrás de esposar-se com ele. Mas ele faz uma proposta para Jandira, para a Índia dos Lábios de Mel. Faz essa proposta de que ela seja a esposa do túmulo de Pojucã. Ou seja, ela dormiria com ele, teria um filho dele, para que sua fama, para que o seu guerreirismo fosse lembrado. Mas Jandira não quer, porque ela quer o guerreiro Jaguaré, que agora passa a ser conhecido como Ubirajara. Jandira, ela foge da tribo, né? E, enfim, Jaguaré agora quer uma esposa. Então, ele vai atrás de ir até a tribo da nação Tocantins, porque ele ficou maravilhado com a beleza de Araci e quer muito que ela se torne a sua legítima esposa. Então, ele vai até lá e se inicia o seu processo na outra nação, enquanto Pojucã fica preso na sua tribo. Já de início, quando ele chega na tribo Tocantins, ele é recebido com a lei da hospitalidade, que era uma lei que não devia se indagar o nome do estrangeiro, mas apenas o recebê-lo. E que lá o pessoal da tribo poderia dar um nome para chamá-lo. O Acaras, os chefes, eles propuseram muitos nomes. Mas aí ficou para o estrangeiro escolher o próprio nome. E ele escolheu Jurandi. Ele falou para Itaquê, o grande chefe, que ele estava ali mesmo para esposar-se com sua filha e que ele lutaria pela mão dela. Depois disso vem o combate nupcial, que é quando o Birajara, no caso Jurandi, ele vai enfrentar muitos outros guerreiros. Mas ele sempre foi, né, o escolhido de Araci e era muito bem visto por Itaquê, o grande chefe da nação Tocantins, porque ele tentou agradá-lo de todas as formas no período em que, né, antes do combate nupcial. No início, vem um combate mesmo frente a frente, os guerreiros entram em combate, Jurandi saiu vencedor, né, um dos vencedores. Logo após vem o levantamento do tronco, né, em que o índio ele corria com o tronco e depois o arremessava, e Jurandi também saiu vencedor. Mas para eles não adiantava apenas o marido ser um guerreiro que pudesse proteger sua esposa e seus futuros filhos, mas ele devia aguentar o sofrimento. Então, veio para Jurandi um recipiente, né, trazido por os Tocantins com formigas saúvas, né, que estavam famintas, haviam dias que não comiam. E ele teria que botar sua mão lá dentro. Sentiu muita dor, mas ele olhava para Araci e sabia que necessitava dela. Então, a dor era muito menor do que comparada ao seu amor por ela. E logo após isso, teve o último desafio, que seria Araci, ficou no meio, né, lá da multidão e depois fugiu. E ele teria que correr atrás dela. Mas ele não correu para chegar até ela e poder roubar-lhe, vamos dizer assim. Mas ele deixou que ela viesse ao seu encontro. Aí já se viu, o amor deles brotou. E ela poderia se tornar esposa de Ubirajara, que no caso é Jurandi. Logo após isso, ele tratou de revelar quem ele era. Quando revelado, ele afirmou que tinha aprisionado Pojucã. Então, o chefe, né, da aldeia Tocantins, ele disse que Pojucã era seu filho. Ele ficou indignado porque recebeu o estrangeiro que
queria assassinar o próprio filho, mas que ele admitiu o heroísmo de Jurandir, no caso Ubirajara. O Ubirajara decreta guerra à nação Tocantins e retorna à sua tribo para libertar Pojucã, porque ele queria que ele entrasse em combate junto com os demais do povo Tocantins. Só que o Ubirajara descobre que outra nação, que era a Tapuia, né, estava prestes a atacar a nação Tocantins, porque o próprio filho do chefe Itaquê, que é o Pojucã, teria incendiado a cabana do pajé e que eles queriam se vingar. O Ubirajara deixou que as duas nações entrassem em combate antes que ele pudesse combatê-los, né, vencê-los, que era o que o Ubirajara tinha certeza que venceria a nação, qualquer uma das duas nações. Primeiro iniciou essa guerra entre essas duas nações e foi nela que o grande chefe Itaquê foi atingido por uma flecha de um dos jovens, que nem era guerreiro ainda, mas um dos jovens que estava observando o combate e que atingiu ele nos olhos. Ele perdeu a visão, mas mesmo assim ele conseguiu derrotar o Canicrã, que era o chefe da nação Tapuia. Ele se vê desolado, sem saber o que fazer, porque não teria outro guerreiro que fosse comparável à sua altivez, que pudesse ficar no seu lugar como grande chefe. Nem mesmo seu filho Pojucã seria capaz. Ele encontra-se com o Ubirajara e com sua nação, e o Ubirajara propõe que as duas nações se unam e que se torne uma só. O Itaquê, que é o grande chefe, aceita a sua proposta e as duas nações se juntam e formam a grande nação dos Ubirajaras, que foi uma nação que dominou o deserto no decorrer da história. O Ubirajara, ele sempre tem essa altivez, sempre teve essa fama de chefe. E eu vou citar de suas falas, que diz o seguinte: eu sou Ubirajara, o senhor das nações, o chefe dos chefes, que varre a terra como o vento do deserto. Enfim, como todas as histórias trazem contribuição nas nossas vidas, essa também trouxe para mim, porque nela se explora o melhor que tem dentro da cultura indígena, que nessa época deixa-se claro no início da história que ainda era difundido o etnocentrismo. E quando você vai lendo a história no decorrer dela, você vê que o linguajar é muito erudito. É um linguajar que trata os índios com muita destreza. Mas que fica claro que isso não era o que realmente acontecia vindo da raça branca em comparação à raça dos indígenas. No final, né, o Ubirajara, ele torna-se esposo de Araci, mas também Jandira torna-se sua esposa. Araci seria a mãe dos seus filhos por parte da nação Tocantins e Jandira seria a mãe dos seus filhos por parte da nação Araguaia. Isso era aceito nessa época. Isso é aceito na cultura indígena, em algumas culturas, né, do povo indígena. Mas que devemos sim respeitar. Porque não é comum na nossa cultura, mas é comum na cultura deles. Então não podemos difundir esse pensamento etnocêntrico, mas sim o respeito.